Olá, alunos do terceiro ano! E aí, pessoal, quanto tempo a gente não se vê, hein? Pelo menos a gente está aqui para conversar hoje sobre a nossa disciplina maravilhosa, que é a disciplina de Sociologia. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Como é que está sendo essa jornada? Terceirão, ano de conclusão do ensino médio, e eu sei que vocês devem estar ansiosos para essa nova fase da vida de vocês, em que vocês vão aí para o ensino superior, para os cursos técnicos, enfim, vão começar novas fases na vida de vocês. Bom, para quem não se lembra, vou lembrar a vocês aqui que eu sou a professora Elisângela e estarei com vocês nessa jornada do terceiro ano também. Sei que vem do segundo, do primeiro, talvez alguns já me conheçam. Porém, também temos a professora, querida professora Daniele Maia. Só que nós nos dividimos aí, estamos em algumas aulas será com ela e outras aulas serão comigo. Então vamos aqui para a nossa tela, para quem não nos conhece ainda, eu vou me apresentar, né? Vamos apresentar quem é quem antes de iniciar a nossa aulinha de hoje. Muito bem, então aqui ao lado esquerdo temos a professora Daniele da Silva Maia, que é graduada em Ciências Sociais, também graduada em Serviços Sociais, pós-graduada em Gestão EAD e hoje, atualmente, né, é mestranda em Sociologia. E eu, professora Elisângela, sou também graduada em Ciências Sociais, mestre em Geografia e atualmente doutora em Geografia. Muito bem, então essas duas professoras estarão com vocês para a gente ter um conhecimento, ampliar, discutir, né, pensar um pouco sobre as ciências sociais, especialmente sobre a sociologia. Então, assim, vamos lá, né, pessoal, começar o terceiro ano com tudo, conhecendo as nossas competências geradas a partir da nossa aula. Então, a primeira é conhecer os processos de organização política e os processos desencadeantes de formação de pensamento crítico e político. Muito bem. Nós também vamos compreender os direitos humanos dentro de uma luta histórica. Nós vamos falar o que é os direitos humanos, como surgiu e como hoje se discute direitos humanos nessa complexidade que é essa nossa sociedade, né, pessoal? E por último, nós vamos identificar a relação do ser humano com o meio ambiente. E que como essa relação varia de acordo com o momento histórico e o ambiente cultural. Anotado? Muito bem. Então, a gente vai conhecer a habilidade da nossa aula de hoje, aula 1.1. Bom, hoje nós vamos entender as relações de poder. Anotem bem essa palavra aqui, galera. As relações de poder presentes em todas as esferas da nossa querida vida social. Muito bem. Bom, mas antes a gente vai falar um pouco do que nós vamos estudar neste terceiro ano. A gente deu uma mexida, deu uma pensada, uma pesquisada sobre os conteúdos que caem no Enem e sobre conteúdos que são importantes para a formação de vocês. E a gente chegou à conclusão de eleger alguns temas gerais, temas geradores para as nossas aulas, né? Então, na primeira unidade, a gente vai trabalhar com o quê? Poder e as suas formas, estados e tipos de estado, governo e sistemas de governo, democracia e cidadania, direitos humanos, sociedade e espaço urbano e, por último, sociedade e meio ambiente. Muito bem? Então, esses são os assuntos da primeira unidade. E depois a gente vai falar da segunda unidade, no tempo apropriado. Mas agora, sem mais delongas, a gente começa oficialmente a nossa aula de Sociologia do terceiro ano com a aula 1.1, onde nós vamos falar sobre o poder e a política, formas de exercício do poder. E, por último, a gente vai falar sobre a legitimidade deste poder. Então, gente, a nossa aula de hoje, a temática é poder. Nossa, a gente fica pensando o que é poder, o que é relações de poder,
O que é ter poder? O que seria essa capacidade de você conseguir atrair para si poderia ser uma coisa boa, né? Como você poder influenciar o outro ou fazer com que o outro faça aquilo que você quer. Isso é ter poder, não é? Mas vocês já pararam para pensar que o poder ele pode se comportar, ele pode se expressar de diferentes maneiras? Já parou para pensar que o poder ele pode ser um poder estatal, um poder do Estado, como também ele pode ser um poder individual de uma pessoa sobre a outra. Ou, de repente, pode ser um poder de um indivíduo que consegue influenciar milhões de pessoas. Ou seja, chegando a esse pensamento, a gente pode concluir que o poder ele é dinâmico e ele pode se expressar de várias maneiras. Por isso que hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre esse poder. Como que esse poder se expressa na sociedade? Como a gente identifica os tipos de poder, né? E também a gente vai pensar juntos aqui de que maneira esse poder ele pode influenciar pessoas, nações, relações entre nações, como que ele pode ser tão poderoso nesse sentido, né? Vamos aqui para a nossa tela a gente pensar um pouco mais sobre essa questão do poder. Primeiro é o quê? O que é o poder, né? O poder é uma capacidade. De quê, professora? O poder é a capacidade, deixa eu só apagar isso aqui que eu fiz errado e a gente volta aqui. Bom, o poder é a capacidade de agir ou de determinar o comportamento dos outros. As relações de poder perpassam todas as relações sociais. Então, as relações privadas, né, que dão no círculo familiar, tanto essas relações privadas dentro da própria, do nosso círculo mais próximo, há poder, também há poder na relação de amizade, né? Onde os conflitos normalmente são resolvidos de forma pacífica, mas também são exemplos de relações de poder. Muitas vezes a gente associa o poder à violência e nem sempre o poder ele precisa ser violento. A gente pode trabalhar diversas formas de influenciar os outros, de influenciar nações, de influenciar grupos sociais, sem precisar recorrer à violência. A única coisa que a gente tem que ter claro é que o poder é uma força. Ter poder é ter uma força sobre o outro, sobre um grupo, sobre vários segmentos sociais, né? Então, assim, a força, o poder precisa de uma força. Pode ser uma força visível, uma força física, como também pode ser uma força invisível, uma força de convencimento, uma força ideológica. E daqui a pouco a gente vai entender o porquê. Bom, lembra aqui, ó, vocês estão vendo essa imagem, né, do martelo batendo no prego, exercendo uma força sobre o prego, fazendo com que ele entre, né, nessa superfície aqui. Então, o poder, assim, de forma muito, até um pouco, não tão incisiva, ele se traduz nesta força que eu faço. Esse prego poderia ser uma pessoa, poderia ser um grupo, poderia ser uma nação, ou seja, é uma força que se exerce para um determinado fim, né? O poder intencional, nós vamos ter intencionalidade quando estamos falando de poder, tá bom? Bom, você sabia, então a gente fica se liga aqui para falar para vocês o seguinte, qual é a ciência que estuda também o poder? A gente está vendo que na sociologia estuda, mas é só a sociologia? Não, olha aqui. A ciência política estuda o saber relacionado ao poder que os indivíduos ou de um grupo de pessoas exercem sobre os outros. Então, quando você quer estudar, se aprofundar ou pensar assim, professora, eu quero saber mais sobre isso, eu achei muito interessante essa questão do poder, como que ele se manifesta. Vai lá, estuda um pouco mais sobre o poder na ciência política, que é um prato cheio para você se aprofundar, tá bom? Então, assim, o estudo do exercício do poder em suas variadas formas e manifestação, e ele também estuda o movimento da sociedade para fazer valer a sua vontade
diante do Estado, né? Como que a sociedade se organiza para exercer o poder sobre o Estado, que muitas vezes a gente vê o contrário, o Estado exercendo o poder sobre os indivíduos e não os indivíduos exercendo o poder sobre o Estado, beleza? Agora a gente vai entender um pouco melhor formas e exercícios do poder. Ou seja, aquela velha pergunta, quem manda e quem obedece? Quem é que consegue exercer o poder e quem é exercido por ele? Porque sempre para exercer o poder eu tenho que pensar o seguinte, quem é que eu estou influenciando? Com quem que eu estou exercendo esse poder? Porque eu não vou exercer o poder sobre mim mesmo, né? Geralmente o poder é uma relação entre duas ou mais pessoas. Então vai ter alguém que vai obedecer e alguém que vai mandar, não é verdade? Vai ter alguém que vai ser mais pacífico a essas influências e vai ter alguém que vai ser mais, né, como é que eu posso dizer? Vai ser mais influenciador, vai ser mais incisivo, vai ser mais persuasivo e vai conseguir exercer essa vontade dele sobre essa pessoa ou sobre esse grupo. Então, a ideia aqui é a gente pensar um pouco de quem é que manda e quem é que obedece. Por exemplo, vamos pensar na nossa casa. Quando nós somos criança, a gente tem essa clareza, vai começando a crescer, entendendo que existe relações de poder dentro de casa. Como, professora, que a gente pode identificar com a velha pergunta, quem é que manda em casa e quem é que obedece? Pensa bem. Então, nessa relação, você vai saber quem é que manda. Geralmente são os adultos, pai e mãe, ou outro responsável pela família, e quem obedece os filhos, as crianças, os mais novos. Então, é uma relação de poder. Quem manda, geralmente, é o que provém, é o que bota a comida dentro de casa, é o que paga as contas, é o que... E quem obedece é geralmente aquele desprovido deste poder econômico que aí tem que obedecer quem é que está mandando, quem é que está pagando, não é verdade? Então vamos aqui para a nossa tela para entender melhor essas relações? Bom, a gente começa a falar do poder econômico, que é um poder que na sociedade atual ele é muito importante. Sem o poder econômico, digamos assim, poucas coisas nós conseguimos fazer sem o dinheiro, sem os bens materiais, né? Então, assim, o econômico é exatamente ter essa posse de bens materiais, como os meios de produção, e a gente pode colocar como exemplo o poder dos bancos sobre as decisões dos governos dos mais diversos países. Ou seja, assim, as decisões que os governos tomam em relação a juros, taxa de juros, se vai cobrar, né, questão monetária, isso vai muito dessa relação de poder. E como os bancos têm um poder muito grande, né, ele não produz nada, mas ele consegue estabelecer essa relação de poder e algumas regras, ele consegue persuadir, conseguir virar o jogo para o lado dele. Ele vai quase que sempre ganhar nessa relação, né? Nós temos também o poder ideológico, né? O que seria o poder ideológico, professora? Tá vendo essa imagem aqui, ó? Um cérebro e um dedinho lá, bota uma ideia, né? Eu poderia ter essa leitura de colocar a ideia na cabeça desse indivíduo aqui. Então, o poder ideológico é o poder que eu faço sobre a mente das pessoas. Eu estabeleço uma conexão com aquela pessoa, geralmente uma relação de confiança, e eu consigo fazer com que ela pense e haja da maneira que eu quero. Eu posso fazer isso com mais de uma pessoa? Pode. Eu posso fazer isso com uma multidão de pessoas? Também pode. Isso vai muito depender do teu poder de persuasão, do teu poder de alcance àquelas mentes. E aí isso é trabalhado dentro, por exemplo, da psicologia, né? Há alguns estudos da psicologia que ensinam você a trabalhar a mente da pessoa para que ela possa ser influenciada por você. Várias técnicas, né? Hoje em dia existe aí, por exemplo, o trabalho dos coaches, né? Treinadores, na verdade. Esses profissionais, eles vão trabalhar exatamente nesse poder de convencimento, convencer você a comprar a ideia dele. Então, ele vai usar diversas técnicas para isso. Por isso é importante a gente entender
que todas as relações sociais estão relacionadas, estão ligadas a uma relação de poder. Para aí você entender se você não está sendo enganado, se a pessoa não está querendo te convencer de alguma coisa que é errada, que é uma ideia que não condiz com o seu caráter, né? De que você não seja convencido de algo que vai fazer mal para a sua saúde, para o seu bem-estar. Então, o poder ideológico é isso, é inculcar em você algumas ideias. E essas ideias fazem com que você mude a sua mentalidade, né? Pode ser um poder relacionado à questão de crença, à religiosidade, pode ser um poder relacionado à relação que você tem com o mundo, a relação que você tem com a sua família, com seus pais, com seus parentes. Pode ser um poder que vai afetar a sua relação de consumo, ou você passa a comprar mais, ou passa a comprar menos, ou a sua ideia de felicidade. Muitas pessoas, né, que vai levar a essa ideia de que felicidade está relacionada a uma coisa material e não ao estado de espírito, e vice-versa. Então, esse é o poder ideológico. Eu acho que ele seria quase um poder mais, que afeta mais as pessoas até do que o poder econômico. Por quê? Porque até a nossa ideia sobre dinheiro, sobre o que é o dinheiro e o poder que o dinheiro tem na nossa vida e na das outras pessoas, é um poder construído ideologicamente. Porque se nós não tivéssemos o dinheiro, a ideia do que o dinheiro pode comprar e a felicidade que ele pode trazer, a gente pouco importância daria talvez a esse dinheiro, não é verdade? Então, o poder ideológico ele é muito importante para a gente entender o lugar das pessoas no mundo e como elas pensam o mundo, né? Vamos voltar aqui para a tela para a gente entender melhor? Bom, então o poder ideológico é realmente o poder das ideias. Como que ele se dá? Quase que sempre ele vai se dar pelo convencimento, né? Ou eu posso utilizar também da manipulação. Vou manipular essas ideias para conseguir te convencer de alguma coisa. Eu posso também manipular informações, usar informações falsas, enfim, uma série de questões que eu posso utilizar para convencer as pessoas. Bom, o poder ideológico ele influencia o comportamento. Como eu acabei de dizer, o que você pensa sobre algo não é exatamente o que você pensou sozinho. Talvez você tenha visto na televisão, você tenha visto numa rede social, você tenha ouvido de alguém que é do seu círculo de amizade, que vai influenciar o teu modo de pensar, né? Então, eu vou ter um exemplo aqui, ó. O poder das grandes empresas de comunicação faz com que a gente pense, que a gente use produtos, que a gente compra determinado tipo de alimento. Por quê? Porque ele está lá fazendo a propaganda, o marketing para você te convencer de que aquilo é importante para a sua vida, né? A gente pode também utilizar como exemplo esse daqui, que é o poder de convencimento de grupos, né, de extremistas, né? Aí a gente chega a uma questão bem interessante, importante, inclusive, que é o poder que esses grupos extremistas têm conseguido operar para angariar jovens, por exemplo, para atuarem em guerras que eles chamam de religiosas, como na verdade não é, né? Como o exemplo do Estado Islâmico, que conseguiu levar jovens da Europa, do Brasil, de vários lugares do mundo para a região deles, né? E para atuar como guerrilheiros ou até mesmo como homens e mulheres bomba, né? Para quê? Para que eles possam avançar nessa conquista do território que eles queriam criar, que é o Estado Islâmico, né? Então, a gente tem, assim, o poder de convencimento e o jovem, vocês que estão me assistindo aí, que são jovens, vocês estão num momento de transformação mental. Vocês estão mudando a perspectiva. E muitas das ideias que vocês têm ainda não estão prontas. Muitas coisas vocês ainda estão avaliando, concluindo, construindo. Então, é muito mais fácil eu conseguir convencer vocês de alguma coisa que eu acredito, né? Seja ela extremista ou não, eu consigo trabalhar. Se eu tiver técnicas, as técnicas certas e o discurso certo,
para a mente de vocês, eu posso utilizar disso para convencer vocês de alguma coisa que talvez não seja tão legal. Então, assim, muito cuidado com esses discursos da internet, discurso de ódio, discursos que podem levar vocês a colocar a vida de vocês em risco ou a vida de alguém que vocês amam. Então, assim, tá cheio de gente na internet querendo convencer vocês de alguma coisa. Agora, há de se pensar que este poder e que nem tudo que está lá é tão bom como vocês imaginam, né? Por isso fica essa questão. O poder ideológico, ele chega a ser muito mais perigoso do que o poder econômico. E aí, quando junta um com o outro, aí é guerra, bomba e tudo mais. Porque se eu junto o poder do bem material com o poder das ideias, uma ideia muito bem estruturada, eu consigo levar milhões comigo, não é verdade? Muito bem, vamos passar adiante aqui para a gente conhecer os outros tipos de poder, como que eu posso influenciar. O poder político, né, galera? Por quê? A gente está lá falando de poder ideológico, poder econômico, e para ele se concretizar de maneira muito mais incisiva na sociedade, a gente tem o poder instituído através de quê? Da política, que eu posso tanto transformar isso em legislação, né, se eu tiver lá um representante do Estado, no Congresso, enfim, nas instâncias de poder político, como também a repressão policial e o poder que está sempre subordinando as outras pessoas a essa vontade, né, o poder do Estado. Então, o poder político, ele é o coroamento, então, do poder econômico, porque os estados vão ter esse dinheiro, vão ter esse montante. O poder ideológico, que eu convenço as pessoas de comprar a minha ideia e me apoiar. E o poder político, que aí quando eu tenho um representante político dentro de um aparelho estatal, eu consigo transformar essa legislação naquilo que eu gostaria que fosse, né? Então, o poder político, ele é, sim, também muito importante, principalmente quando a gente fala do Estado, não é? Então, a gente passa aqui para a próxima parte da nossa aula, que fala sobre a legitimidade do poder. Ou seja, a gente parte do princípio do seguinte, que existe poderes legítimos e poderes não legítimos, né? O poder legítimo é aquele que é reconhecido por todos e aceito por todos. Já o poder não legítimo, quando não há o consentimento dessas pessoas, ou seja, ela acaba obedecendo o seu medo, né? O medo e a opressão. Então, não é um poder legítimo, é um poder imposto, é um poder que é conflituoso. Como a gente acabou de falar, o poder do Estado Islâmico naquela região da Síria, ele não é um poder legítimo, porque não há um reconhecimento da totalidade daquelas pessoas, ou da sua maioria, ou até de outros países vizinhos, com aquele poder paralelo. Então, se aquele poder só consegue ser exercido através do medo, da violência, da opressão, ele não é um poder legítimo, né? Então, o poder, ele é, sim, necessário que se tenha o convencimento, né? Para quê? Para que ele seja reconhecido e que eu vou usar o menos possível a força física, né? Como a força policial, o exército e tal. Quanto mais você precisa utilizar o poder com a força, com a violência, menos legítimo ele vai ser. Se eu tenho que instalar uma ditadura para as pessoas me obedecerem, se eu tenho que fazer ronda policial, se eu tenho que chegar batendo nas pessoas, esse poder não é legítimo. Ele só existe porque as pessoas estão com medo, ok? Entenderam aí, galera? Muito bem. Então, como é que eu posso utilizar esse poder, né? Como é que eu posso caracterizar este poder? Bom, a gente tem aqui o Max Weber. Você já conhece ele, né, gente? Terceirão conhece o Max Weber, né, galera? Estou partindo desse pressuposto. Muito bem. O Max Weber, ele foi tentar entender esse poder. Você sabe que ele era alemão, que ele viveu um certo momento aí de uma transformação da sociedade europeia, e ele foi tentar entender o poder e a dominação, né? Então, assim, a dominação, ele se baseia exclusivamente na força, né? E não se considera legítimo. Por exemplo,
a gente pode utilizar o poder das milícias nas favelas do Rio de Janeiro. É um poder legítimo, gente? Não, não é um poder legítimo, porque ele como a gente tinha falado do Estado Islâmico, lembra? É um poder que só consegue se manter através do medo, do terrorismo, né? Do medo das pessoas morrerem. Então, ele não é legitimado e as pessoas não reconhecem como real, né? Então, vamos lá. O poder e a dominação legítima para Weber, ele se divide em 3 tipos puros. Ele chama 3 tipos puros, tá? Então, vamos conhecer cada um deles? Então, vem comigo, olha só. Conseguem visualizar aí que são 3. O poder racional legal, o poder tradicional e o poder carismático. Essa foi a caracterização que o Weber conseguiu chegar para entender um pouco essa dominação. Como é que as pessoas conseguem dominar as outras, um grupo, uma nação? Como é que ele consegue fazer com que as leis sejam obedecidas? Como é que ele consegue impor essa vontade aos outros? Ele vê aí 3 maneiras. A gente começa com o quê? Com o racional. Legal, né? Como é que isso acontece? A legitimidade desse poder, ela é totalmente racionalizada. Ou seja, ela é medida pelo cálculo da escolha racional, né? A partir do qual se chega à conclusão de que vale a pena abrir mão de certo nível de liberdade em nome de vantagens que a obediência pode trazer. Mas aí você, professor, esse negócio está difícil, eu não estou entendendo. Vamos para o exemplo para ver se a gente consegue clarear essas ideias aí? Bom, o exemplo é quando devemos pagar os nossos impostos ao Estado na condição de que este Estado possa garantir uma contrapartida, que seria o quê? Em tese, segurança, saúde e educação. Isso que eu falei para vocês é em tese, que na verdade isso ainda não está acontecendo aqui no Brasil, né? Então, eu abro mão de certa quantia do meu salário, que está presente no alimento, né, que a gente compra, na gasolina, o que mais, gente? Está presente lá nas roupas, no tênis, enfim, de tudo. Eu pago o quê? O imposto, né? Quantos bilhões, trilhões que o Brasil consegue arrecadar? Sei lá, eu não consigo nem dizer isso para vocês agora. Beleza. Eu vou lá e pago todo mês, com tudo que eu compro eu estou pagando. Esse montante, por que eu pago o imposto? Só para dar para o governo? Só para dizer, tá bom, toma aqui esse dinheiro para ti. Claro que não, né? Existe uma lógica. Esse dinheiro, ele seria o quê? Uma contrapartida que eu estou dando ao Estado para que eu tenha efetivo de policiais na rua, para que eu tenha condições de chegar no hospital e ser atendido, para que eu tenha uma escola de qualidade. Por isso eu abro mão. Isso é uma decisão racional. Eu fiz, né? Claro que é imposta, porque depois que a gente passa um tempo, a gente nasce, não tem mais essa opção, eu não quero mais pagar imposto. A partir de agora, eu vou me bancar. O Estado não precisa me bancar. Não é bem assim, né, galera? Então, a gente tem que medir essas consequências. Seriam o quê? A dominação racional. A gente paga o imposto para o Estado deveria nos devolver. Não é assim? Então, essa seria a dominação racional legal. Ou, por exemplo, multa. Todo mundo sabe que é multa, né? Eu fiz uma coisa errada lá no trânsito, levei uma multa. Para onde necessariamente essa multa deveria ir? Ela vai para onde? Dos cofres do Estado, né? Paguei lá a multa, foi para lá. E ela deveria voltar em contrapartida para resolver questões das estradas, buracos, enfim. E aí, esse dinheiro seria destinado para isso. Então, tudo que a gente paga deveria ser nos reposto de alguma maneira, né? Então, vamos para a nossa dominação tradicional. Eu não sei se vocês conhecem essa imagem aqui, mas é a imagem da Catedral de Porto Velho, né? Eu trouxe para a gente relembrar aqui, lembrar. Quem não conhece, quem é do interior aí, não conhece, essa é a Catedral da nossa capital, Porto Velho. Mas quem já mora aqui, com certeza já conhece, né? Por que eu trouxe essa igreja? Catedral da Igreja Católica Romana, não é isso? Por que eu trouxe a imagem
para exemplificar a dominação tradicional. O que vocês acham? Vamos pensar juntos aqui? Bom, o poder tradicional, gente, ele se sustenta no costume, na tradição, né? Por isso que o nome é tradicional. Acertou, né? Pois é. Então, esse poder, ele se instala como uma maneira inquestionável, uma autoridade histórica, né, de certos grupos e instituições. Por isso, né, eu trouxe o exemplo da autoridade eclesiástica, ou mesmo a autoridade da igreja. Por quê? Porque a Igreja Católica é a primeira igreja, né, uma igreja histórica. E ela tem um poder muito grande, um poder tradicional. As pessoas obedecem, as pessoas, não só os fiéis, a gente tem os fiéis da Igreja Católica, né, os católicos mesmo, mas também as pessoas que não são católicas, mas que acabam, né, sendo dominados por essa tradição, por essa dominação. Por exemplo, os feriados católicos. O Brasil é um dos países que mais tem feriados católicos, né? E a gente obedece, a gente concorda lá, dia de Nossa Senhora de Aparecida, né? São Cosme e Damião, enfim. Então, assim, é uma autoridade que ainda tem um poder muito grande sobre as pessoas, né? E é só a Igreja Católica? Não, gente, não. Estou falando que é porque é a maior que tem, né? Mas nós temos outras. Vamos aqui para a tela para a gente ver. Então, a gente tem essa autoridade eclesiástica, os poderes das famílias, né? Aqui a gente não tem mais tanto isso, mas das famílias antigas. A família que foi a primeira que ocupou determinado território, né? As festas tradicionais, enfim. O poder tradicional, ele vai se angariar nessa questão mais histórica, mais assim antiga, né? O casamento, por exemplo, uma obrigação histórica, tem relação com a questão da família, né? Então, isso está relacionado com o poder tradicional. Agora, vamos ver aqui os outros, né? Que é o último que a gente vai ver na aula de hoje. Olha, antes de passar, olha só aqui, ó. Aqui a gente está falando da Igreja Católica, mas a gente tem o budismo, o islamismo, o judaísmo, né? Várias outras religiões que também têm esse caráter de dominação tradicional, tá certo? Vamos para a última da nossa aula de hoje, a dominação carismática, né? Que é a dominação, vocês conhecem esse cara aqui? Sim, é o Luther King, né? Por que eu trouxe o Luther King para exemplificar o poder carismático? Porque é um poder que ele se sustenta na crença que aquele que exerce esse poder, ele possui características especiais que fazem com que ele seja merecedor dessa obediência. Como que a gente pode encontrar essas pessoas que têm essa dominação carismática? A gente pode encontrar nesses líderes de movimentos messiânicos e também de alguns políticos estadistas, né? O Luther King, ele era um líder carismático do movimento negro. Ele levou milhões e até hoje é lembrado, né? Era um pastor batista que se tornou um ativista pelo movimento negro nos Estados Unidos. Eu acho que vocês devem conhecer um pouquinho da história dele, né? E aqui eu trouxe alguns estadistas, homens e mulheres que viraram símbolos, né, políticos e que têm um poder de persuasão muito forte, né? A gente tem aqui o Fidel Castro, Barack Obama, Nicolás Maduro, a Angela Merkel e aqui o Vladimir Putin, né? Independente das ideologias políticas, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que eles também têm as suas técnicas de domínio, eles sabem convencer. Olha só esse dedinho indicador aqui que eu trouxe. E vocês veem cada um deles que quando eles vão falar, eles utilizam esse dedo indicador para indicar o quê? A autoridade, né? Você vê que quando você... Repare, quando o político estiver falando, né? Geralmente ele vai utilizar muito as mãos, né? O que isso quer dizer? Que ele também sabe utilizar técnicas e formas de convencer você. Então, ele vai sempre falar com muita certeza. Ele vai sempre ser firme nas suas convicções e vai utilizar o dedo indicador como uma forma de quê? De afirmar aquilo que ele está dizendo. Entenderam? Essa é a dica que eu dou para vocês. Reparem os políticos falando. Algumas semelhanças vocês vão entender
que é técnicas que fazem com que as pessoas sejam convencidas por ela, né? E aqui eu estou dizendo independente de ideologia, tá, gente? Estou falando de técnicas, tá? Então, eles têm assessores. Vocês acham que eles falam aquele discurso bonito do nada? Claro que não, gente. Os assessores escrevem, eles olham, reescrevem, corrigem tal parte, pegam informação, né? Aqueles números. Ah, porque no Brasil 350 milhões saíram da pobreza. Tu acha que eles sabem tudo isso de cabeça? Claro que não. É tudo estudado minuciosamente, tem trocentos assessores ali para dar essa informação para ele, entendeu? Então, fiquem ligados aí que é dessa maneira que a gente consegue construir uma dominação, tá certo? Voltando aqui para o nosso slide, a gente vai terminar nossa aula falando de Foucault e o poder. Bom, Michel Foucault é um filósofo, né, muito importante para a filosofia moderna e pós-moderna. Ele era historiador, filósofo, crítico e ativista político francês, né? É um estudioso de uma linha teórica chamada estruturalismo. E ele, em especial, por que eu trouxe ele para as nossas aulas de hoje? Porque ele fala sobre a estrutura de poder, onde nas instituições e como isso consegue traçar um controle social, né? Então ele começou estudando sobre a loucura, fazendo um paradoxo entre a ideia de normal e anormal, que seria normal para uma sociedade anormal, né? Ele estudou também minuciosamente a história da sexualidade humana, como que as pessoas vão construindo as suas sexualidades e como o poder também acaba sendo exercido nessa relação também da sexualidade. E também ele estudou as sociedades disciplinares e o nascimento da prisão, né? E aí ele foi mostrando de que maneira a prisão foi se modificando, a própria forma de castigo dessas pessoas que são vistas como criminosas. E ele estudou também o hospital, o quartel e a prisão. O que esses três têm em comum, gente? Já pensaram? O que o hospital, o quartel e a prisão têm em comum? As relações de poder e dominação. Como que eu exerço poder na prisão, no quartel e no hospital? De que maneira eu controlo as pessoas? As que saem e as que entram. Como que elas vão se comportar dentro desses lugares, né? Muito bem. Então, assim, só para chamar a atenção de uma questão interessante do Foucault, é que ele estuda o poder de diferentes maneiras. E aí tem uma parte que ele vai começando a entender um pouco como esse poder se dissemina, que ele chama de biopoder, né? O poder sobre a vida, né? E aí o poder, ele fala que está nas diferentes práticas cotidianas. E aí ele refuta a ideia de poder, por exemplo, de alguns grupos de esquerda, que fala que o poder está na burguesia, que o proletariado não tem poder nenhum e aquela coisa toda. E ele diz que não, que o poder não está com todo mundo, também não está com ninguém, porque ele diz que ninguém é titular do poder. Então ele se espalha de várias maneiras, em várias direções, em diferentes instituições. Pode estar na rua, na residência, no mundo público e nas relações afetivas. Então, para ele, o poder não pertence somente a um grupo específico, como alguns estudiosos de esquerda apontam. O poder está em todos e que nós, de alguma forma, exercemos este poder. Eu acho muito interessante essa ideia que o Foucault traz de poder, porque mostra que o poder não está, o poder está em mim também. Eu exerço poder, claro, tem a sua intensidade. Pessoas mais importantes, com cargos maiores, vão ter poderes maiores. E pessoas, né, com menos cargos, menos poder, dentro de uma região específica, vai ter um menos poder. Mas isso não significa que ele tenha mais ou menos. Significa que a intensidade desse poder ele vai mudar, não é? E o que é o biopoder para o Foucault? Para o Foucault, o biopoder é o poder sobre a massa. É o controle que o Estado faz na nossa vida através de estudos, estatísticas e censos. Ou seja, a partir disso, ele vai traçar políticas de controle social, né? E aí o poder se reconstrói a cada dia, sendo mais sofisticado e eficiente. Para Foucault, cada dia que passa, nós estamos sendo mais controlados do que antes, e isso está sendo mais eficiente também, porque a gente não está percebendo,
Olha só. Perceberam aí, galera, como poder é uma área de estudo enorme. Eu só trouxe o quê? 0,0001 do estudo sobre o poder, para vocês terem noção. Mas eu espero que vocês tenham conseguido compreender aí. E daqui a pouco a gente volta para fazer a revisão do conteúdo da aula 1.1. Até daqui a pouco.